Em 2018, a organização internacional Human Rights Watch divulgou o relatório apontando que o Brasil enfrenta uma epidemia de violência doméstica. Até outubro de 2019, segundo dados da Delegacia da Mulher, somente no Espírito Santo 14.100 casos foram registrados. Para auxiliar as vítimas dessa violência, a Universidade Vila Velha, em 2016, teve a iniciativa de criar o Núcleo de Atendimento à Mulher, o NAM. Além dos atendimentos jurídicos, o NAM oferece apoio psicológico às vítimas. Em 2016 e em 2017 foram realizados mais ou menos 120 atendimentos, 3 a 4 atendimentos por semana. Quando a gente está falando de violência doméstica, a gente tem que pensar que ela não funciona de uma maneira que é linear, ela funciona de uma maneira que a gente reconhece ou que a gente organiza, especialmente para termos didáticos, né, ou para que a gente consiga trabalhar com ela a partir de uma perspectiva de um ciclo. A gente pensa que a violência ela acontece por uma sequência de fases que elas se retroalimentam. Então, a gente tem, por exemplo, a primeira fase seria a fase de tensão, a fase onde esse casal ele começa a apresentar algumas desavenças. Num segundo momento, a gente tem um momento que a gente nomeia como explosão, é onde a violência de fato acontece. E logo em seguida a gente tem a fase de lua de mel, Esse é o ciclo mais clássico. Hoje a gente trabalha já com algumas outras perspectivas que vão englobar não só a violência física, mas a violência psicológica, patrimonial, violência moral, e vão acrescentar alguns outros elementos entre essas 3 fases que são as fases principais. O ciclo de violência ele é complicado da gente trabalhar, ele é complexo. A violência doméstica ela é um fenômeno complexo de ser trabalhado justamente por conta de uma das fases que compõem esse ciclo, que é a fase de lua de mel, Quando a gente pensa na fase de lua de mel especificamente, o que a gente observa é que esse é um momento de reconciliação desse casal. É quando ele promete que não vai mais agredir, que a violência não vai mais acontecer. E aí a expectativa dessa mulher é de que aquele foi um evento único. Eu não denunciava porque antes eu achava que tudo ia dar certo. Cada briga no outro dia ia melhorar. Melhorava. E daqui uns dias começava tudo de novo. Cada briga que a gente tinha, quando terminava, uns 2, 3 dias depois, ele falava que ia melhorar. E a gente acredita que vai melhorar, Eu sofri violência física, violência verbal, violência psicológica, violência patrimonial e violência sexual. E se tiver alguma outra violência que a gente nem denominou ainda, pode acreditar que sim. Por muito tempo, ele foi me causando todos esses sintomas, foi fazendo com que eu vivenciasse todas essas questões e por muito tempo ele me fez acreditar que a culpa era minha. Olha, a violência doméstica contra a mulher é uma violência que está em todas as classes. Quanto ao número de denúncias, as classes mais baixas da sociedade denunciam mais. No estado do Espírito Santo, em média, são agredidas 1.250 mulheres vítimas de violência doméstica. No ano de 2017, nós temos 14.395 boletins de ocorrência registrados. No ano 2018, 14.900. E no ano de 2019, até outubro, 14.100. Então, só até outubro desse ano, nós já tivemos quase que a mesma quantidade de denúncias do que usando os 2 últimos anos. Mas nós temos denúncias em todos os níveis, em todas as áreas da sociedade, em todas as profissões, em todos os meios. A Lei Maria da Penha, ela é considerada uma das melhores leis de violência doméstica no mundo. Ela é uma lei super completa que contempla mecanismos em todas as áreas, tanto preventivo quanto repressivo. Eu tive o auxílio, no caso da Lei Maria da Penha, que foi o auxílio da Justiça, foi fazer com que eu enxergasse que mais do que a lei, eu precisava fazer mais por mim. Porque eu comecei a entender que não é a lei que vai me proteger, não é uma medida protetiva que vai segurar a minha vida, mas eu posso fazer por mim. Quando eu fiz a denúncia pela primeira vez, eu achei que ia acontecer alguma coisa, que eles iam na minha casa, que eles iam mandar algum mandato, mas nada aconteceu. Na segunda vez, também não.
Não senti nem um pouco protegida. Foi quando eu decidi sair de casa. Eu sofri violência doméstica por 22 anos e 5 meses. E ele foi me isolando das pessoas, foi me isolando dos meus familiares. Eu demorei mais de 15 anos, bem mais de 15 anos, para contar para os meus familiares as violências que ele praticava contra a gente, tanto contra mim quanto contra os filhos dele. Ele começou a me bater dentro da loja, pegou uma faca e começou a me ameaçar e disse que era para eu escolher entre o casamento e a universidade. E essa foi a primeira vez que eu consegui levantar a voz e falar com ele e rebater o que ele estava, falando comigo. Aí eu disse que na minha concepção não existia ex-diploma de faculdade e sim ex-marido, que eu escolhi a faculdade. Se eu continuasse aquela vida de não vou denunciar, não vou falar para ninguém, vai passar, ele vai melhorar, não melhora. E eu só consegui realmente sair dessa situação quando o nosso segundo filho completou 18 anos, porque aí ele não tinha mais o direito, nem o poder sobre o filho de obrigar nenhum dos filhos a ficar com ele. Então, assim que o nosso filho completou 18 anos, no outro dia eu pedi o divórcio. Hoje eu me sinto muito livre. Hoje eu me sinto à vontade. É uma nova vida para mim, para os meus filhos, fora de agressão, fora de brigas. Durante muito tempo, eu ficava rezando e pedindo a Deus que mudasse o comportamento daquele sujeito, porque eu achava que o amor aos filhos, que a convivência familiar, que qualquer outra coisa boa podia fazer com que ele mudasse. Isso nunca acontecia. Até que um dia eu me toquei e comecei a parar de pedir a Deus por ele e pedir a Deus por mim. Falei, muda em mim, muda o meu pensamento, me ajuda a enxergar um caminho para eu conseguir sair dessa furada. E foi aí que eu consegui me libertar. Então a gente não consegue mudar o sujeito. Então o maior conselho que eu dou para elas é que saiam dessa situação, sim, por vocês. Porque não esperem que eles vão mudar por vocês. Não existe amor em sujeito agressor. O que nós sempre orientamos as vítimas, as pessoas que estão sofrendo uma violência doméstica ou que acreditam que estão sofrendo, é que procure a delegacia. Procure, que se você não tem coragem de denunciar, não tem problema se você não quer fazer naquele momento, mas procure para conversar, para se incentivar, para ver quais são as suas possibilidades, para você ver que existe uma possibilidade. Um primeiro passo é um passo preventivo, quase, de educação. De a gente falar sobre violência, falar sobre relacionamento, falar sobre gênero e pensar como que a gente tem educado meninas e meninos para construírem as suas relações. Simone de Beauvoir, ela tem um trecho que diz que se a mulher se sente inessencial e não retorna ao essencial, é porque não opera ela própria esse retorno. E eu sou livre justamente porque eu estou aqui falando isso com vocês, porque nem todas as vítimas, as mulheres vitimizadas, ainda têm essa liberdade de falar, elas ainda não conseguem. Então, quando você, mesmo tendo sido vítima de todos os tipos de violência, consegue verbalizar sobre isso, isso quer dizer que você é uma pessoa livre.